Salve, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes na sua vida de investidor, que é como diversificar a sua carteira. Primeiro nós vamos analisar por onde você deve começar, caso você ainda não invista, e por onde você vai crescer a sua carteira. Ações, fundos imobiliários, stocks, REITs. O que você vai fazer conforme você aumenta a proporção da sua carteira, os novos ativos que você vai incorporar, ok? Então já deixa o seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, essas coisas todas. Let's go! Primeiro de tudo, você vai decidir qual é o seu perfil de investidor. Se você é um investidor conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Isso aqui é muito importante para definir quem você é e como será a sua carteira. Tá? E assim, seja sincero com você. Não seja... Porque em mercados de alta tem muita gente que fala, eu sou arrojado. E aí tá tudo subindo, tá tudo uma mil maravilhas, eu sou arrojado, eu saio colocando dinheiro, eu sou 100% renda variável, é tudo muito bonito. Mas aí quando o mercado está em queda, aí não, calma aí. Eu sou conservador, então eu gosto de renda fixa, eu gosto de CDB, LCI, 100% do CDI. Então, primeiro de tudo, defina o seu perfil de investidor. Se você é conservador, moderado ou arrojado. Isso é o que vai guiar a sua carteira para os próximos 10, 15, 20 anos, até o final da sua vida como investidor, ok? Então, primeiro passo, definir o seu perfil. Uma vez definido o seu perfil, nós vamos começar a selecionar qual investimento fazer. Se você ainda não investe, o que eu sugiro que você faça? Comece com fundos imobiliários, porque o que você vai ter aqui? Você vai ter 50% de ações ou 50% de fundos imobiliários. Essa aqui é a sua primeira escolha, tá? Você vai começar por um dos dois ativos. Como você ainda não tem esse tato da renda variável, você ainda não tem essa casca ainda de pegar uma queda, então eu sugiro que você comece pelos fundos imobiliários, porque ele tem uma variabilidade menor do que as ações, porque tem outro benchmark. Os fundos imobiliários ele segue o IFIX, as ações ele segue o Ibovespa. Então toda hora que você o Ibovespa subiu 2%, o Ibovespa caiu 2%, ele está falando das ações listadas nesse índice. Com relação aos fundos imobiliários, é o IFIX, é um outro benchmark, é uma outra referência. Esse IFIX ele é muito mais conservador do que as ações. Ele estabelece meio que um meio de campo entre a renda fixa, você tem os fundos imobiliários e as ações. Então, o que eu sugiro para você que está começando? Comece com fundos imobiliários. Você vai investir em imóveis, você vai receber parte dos aluguéis desses imóveis de forma mensal. Se você investir em galpão logístico, você vai receber parte do aluguel desses galpões. Esse dividendo ele vai pingar mensalmente na sua carteira. Então você se acostuma a receber dividendos, que é a oitava maravilha do mundo. Você investe em imóveis que eles são mais conservadores e você vai sentindo como funciona esse mercado de renda variável, para você não ir direto para as ações, ok? Uma vez escolhidos os fundos imobiliários, você vai partir pela diversificação de setores. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Logística, lajes, CRIs, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, shoppings e fundos imobiliários mistos. Tá? Existem outros setores, mas eu elenquei só esses aqui. Antes de eu começar a falar, não se prenda a essa proporção que eu coloquei, tá? Isso aqui é meramente exemplificativo. Por exemplo, 40 de CRI, 30 de lajes corporativas e 10-10-10. Não se atente a isso. Foque nos setores. O que você vai olhar? Setor de logística, que são galpões logísticos, lajes corporativas, que são fundos que investem em imóveis para escritório, CRIs, que pegam recebíveis de prestações de lançamentos imobiliários, shoppings e mistos. Esses mistos você tem tanto fundos que investem em logística e lajes corporativas, ou tanto... Anyway, diversos fundos você elenca nessas características. E aí você vai escolher um desses setores, ou logística, ou lajes, ou CRI, ou shoppings, ok? Então você vai escolher um desses setores. Pelo amor de Deus, cara, preste atenção nas características de cada setor. Estude bem onde você vai colocar o seu dinheiro, ok? Se você vai colocar no fundo de logística, analise as características, os pontos positivos, as fragilidades do setor. A mesma coisa lajes corporativas.
analise a localização, a qualidade dos imóveis. Eu vou fazer um vídeo separado só falando de cada setor, tá? Aqui eu estou falando por alto para você ter o foco por onde começar. É muito importante você analisar um indexador das prestações dos imóveis, shopping, localização, qualidade. Então tudo isso você precisa analisar antes de começar a investir. Mas aqui você já tem a sua primeira diversificação. Então vamos supor, você começou por logística, que é particularmente um fundo que eu gosto bastante, tá? Um setor que eu gosto bastante. E aí você vai crescendo a sua carteira, você vai acrescentando outros setores. Conforme você começou com R$ 1.000 o seu investimento, aí começa com logística, exemplo, tá? E você agora já tem 5.000, você vai incorporando esses outros setores conforme a sua carteira cresce. Não sai comprando um fundo imobiliário de cada logo de cara não, tá? Você incorpora outros setores, você diversifica a sua carteira conforme ela cresce. Aí vamos lá. Você já diversificou as suas ações em setores, em fundos imobiliários. Agora nós vamos para ação. Você já está cascudo, você já sabe tudo de renda variável. Vamos para ações. A primeira diversificação que você vai pensar na sua carteira de ações é em small caps ou blue chips. O que isso significa? Small caps são empresas menores. Você vai ter esse rendimento na sua carteira conforme as empresas vão crescendo. Então, o retorno que você vai ter com essas empresas é de crescimento, é de valorização da sua cota. O que é bastante importante, tá? Porque no começo você não vai ter muito dinheiro para investir. Então, dividendos não vai ser tão relevante assim o ganho que você vai ter. Então, é interessante que você tenha esse ganho através da valorização da cota. E aí você vai ter as blue chips. O que são essas empresas? São empresas maiores, são empresas já consolidadas e que, por elas não ter mais para onde crescer, elas distribuem bastante dividendo. Você tem aí Taesa, Petrobras, Vale, Itaú. São empresas que, por causa do porte dela, elas não têm mais para onde ir. Então elas focam mais em dar o retorno ao investidor por meio de dividendos. E aí a periodicidade de entrega desses dividendos vai depender de cada empresa. Tem empresas, Banco do Brasil é trimestral, Itaúsa, e você vai ter empresas que distribuem semestrais, anuais. Então, assim, varia conforme cada empresa. E tudo isso tem que ser pensado na hora de você montar os seus investimentos. Vamos seguir. Você agora já tem diversificação de fundos imobiliários, setores, e você já tem uma segunda diversificação com ações, que são ações de crescimento e ações de dividendo. Vamos para outra diversificação. A diversificação de setores de ações. Pelo amor de Deus, não sai comprando todos os setores de uma vez. Assim como nos fundos imobiliários, você vai comprar os setores, você vai incorporar os setores de ações conforme o crescimento da sua carteira. Esses primeiros aqui são os que eu sugiro que você comece a estudar. Financeiro, que são bancos, B3, são setores estáveis. Aconteça o que acontecer, a fatura do seu cartão, o banco ele vai te cobrar. Então eles têm uma previsibilidade de receita. Saneamento, a mesma coisa. Aconteça o que acontecer, você vai ter que pagar o esgoto. Seguros, você vai fazer seguros. Elétricas são empresas excelentes. Elas têm contratos fixos com o governo de concessão. Então, durante aquele período, a empresa ela vai ter aquela receita, ela vai ter aquela despesa. Então, você consegue mensurar a atividade da empresa e projetar quanto que ela vai receber. Telecomunicações. Se você não souber por onde começar, esses 5 aqui é o que eu sugiro para vocês, tá? Financeiro, saneamento, seguro, elétricas, telecomunicações. E aí, conforme a sua carteira já está, sei lá, 200 mil, 500 mil, você já está uma pessoa rica igual Bassi, então conforme você vai crescendo, você vai acrescentando novos setores. Saúde, industrial, agro, petróleo, entre outros. Todos os setores aqui têm boas empresas, tá? Então é só uma questão de você estudar e ver como essa empresa se adequa à sua carteira e aos seus objetivos. Agora você já tem diversificação de fundos imobiliários, você já tem diversificação de ações. Agora, qual é o próximo passo da diversificação que a gente vai procurar? É a diversificação entre países. Você vai investir agora em moeda mais forte que o Brasil. Então você vai entrar no mundo das stocks, que são as ações das empresas americanas. Os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, tem as maiores empresas. A receita da Apple é praticamente
se não for igual, é maior que o nosso PIB. Então, você vai abrir a sua diversificação para moedas agora. Então, você já tem uma diversificação de empresas, uma diversificação de setores aqui no Brasil, e você vai fazer a mesma coisa agora em outro país. Você vai fazer uma diversificação de ações nos Estados Unidos. Você vai investir em Apple, Microsoft, Google, Berkshire Hathaway, em empresas que você tem lá para investir, muito maiores do que as que nós temos aqui, em um mercado muito mais estável, muito mais seguro e muito mais previsível, né? Então você vai fazer a sua diversificação em ações, em fundos imobiliários e agora você tem estoques. Essa proporção aqui, mais uma vez, não se prenda a ela. Eu fiz aqui meramente exemplificativo e eu acho que nesse caso aqui, nesse gráfico, é algo interessante, que você busque uma paridade entre ações, fundos imobiliários e ações americanas. E por fim, a diversificação que vocês vão fazer, além de ações, fundos imobiliários e estoques, são os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Lá você vai ter acesso a centenas de milhares de REITs e são bem mais diversificados e maiores do que os nossos. Então você consegue fechar com os REITs uma excelente diversificação, tá? Mais para frente, se a sua carteira estiver muito grande, você tiver muito dinheiro, você pode ir para outros mercados, Japão, Europa. Mas com esses aqui você já tá bem demais, tá? Você vai ter ações, fundos imobiliários, estoques e REITs. Então perceba que você vai fazer de forma igual, tá? Aqui no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Ações e fundos imobiliários, estoques e REITs. Só que cada mercado, cada investimento tem a sua especificidade. É necessário que você estude ou contrate algum profissional que faça isso por você, tá? De confiança, por favor. E que você pense a sua carteira de forma global. É muito importante que se a partir do momento que a sua carteira atingir um determinado nível, que você saia do Brasil, que você tenha os seus investimentos em outra moeda. Tá? O Brasil tem crises próprias, tem problemas próprios, assim como outros países, mas nós temos aqui acho que um pouco mais. Então, proteger a sua carteira em uma moeda que não seja o real é fundamental para você poder manter o seu valor de compra. Porque principalmente o dólar, ano após ano, ele só se valoriza frente à nossa moeda. Então, esse aqui é o apanhado geral que eu queria fazer sobre diversificação da carteira. Se você gostou, se você achou relevante, fale para outras pessoas. Mas isso aqui é fundamental para você, tá? E só uma observação final, essa proporção que eu estou colocando aqui, você sempre vai estar buscando, tá? Você nunca vai conseguir atingir ela, porque em determinado momento no mercado, as ações vão estar se valorizando e os fundos imobiliários não. Então você vai ter um peso maior das ações na sua carteira. Em determinado momento do mercado, os fundos imobiliários vão estar se valorizando e as ações não. Então você vai começar a investir em ações, tá? Porque você sempre vai comprar aquele investimento que está em queda. Você não compra aquele investimento que está se valorizando. Você compra um investimento em queda esperando que ele se valorize. Então, essa proporção aqui você sempre vai estar buscando, é o seu objetivo, mas raramente você vai conseguir chegar nele. Tá? Então, esse vídeo aqui realmente eu estou repetindo bastante, mas é para que você coloque na sua cabeça a diversificação como meta. E não faça essa diversificação de forma displicente, tá? Porque você vai estar, senão, diluindo o seu capital. Ao invés de você diversificar, você vai diluir os seus investimentos. Você vai ter uma ação aqui num setor, outra ação em... Deixa eu voltar aqui para mim. Você vai ter uma ação num setor, outra ação em outro setor. Então você vai ter várias pequenas ações em setores diferentes e você não vai ter resultado relevante em nenhum. Então pensa com carinho, analise bem cada investimento que você vai fazer e lembre, né, é o seu dinheiro, é você que está trabalhando para ganhar isso. Ok? Então um grande abraço. Tchau, tchau.